Se você é cristão, cristã, muito provavelmente já leu um texto na Bíblia que fica em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Isso mesmo. E nesse trecho da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele recomenda aos filhos que honrem seus pais, porque isso vai trazer a esse filho uma longevidade na terra. E essa longevidade, muito provavelmente, está ligada a uma vida próspera. E quando eu digo próspero, não significa exatamente ser rico, mas próspero é aquele que não sente falta de coisa nenhuma, se percebe completamente suprido em todas as áreas da vida. Na sequência, a Bíblia diz assim nesse trecho, no versículo 4: Pais, não irritem seus filhos. Olha como é interessante a palavra de Deus. Ela tem uma instrução para os filhos em relação aos pais, mas tem uma instrução dos pais em relação aos filhos. De um dever dos pais para com os filhos, que é de não irritar, não trazer para o filho uma sensação de desânimo, uma sensação de desencorajamento. E alguns pais têm até um certo receio de tocar nesse assunto ou ler esse trecho da Bíblia, e é muito comum e recorrente a gente escutar se falando a respeito da primeira parte dessas direções, dessas diretrizes, mas é pouco falado a respeito da questão do pai em relação aos filhos. E parece-me que o assunto é pouco tratado, com receio dos filhos se aproveitarem disso para abusar dos pais, né? E aí os pais, ou seja lá quem for, evitam até de tocar no assunto. Mas a questão toda é: muitos filhos estão sofrendo porque seus pais só pensam, só lembram da primeira parte desse texto e esquecem da segunda. E acabam tratando seus filhos como se acabam sendo verdugos de seus filhos. Às vezes não são pais que maltratam fisicamente seus filhos, mas maltratam seus filhos psicologicamente, emocionalmente, reduzindo esses filhos a crianças deprimidas, oprimidas, tímidas, crianças que têm um potencial imenso, mas acabam se vendo dentro de um cárcere emocional, onde elas não conseguem expor o que são, o que pensam, com alegria e liberdade, porque temem uma mão pesada sobre elas. Isso tem custado um preço muito alto a muitas famílias, que por não perceber essa seriedade dessa segunda parte, muitos veem seus filhos se tornando pessoas amargas, tristes, sem perspectiva, perdendo a disposição inclusive para ter sonhos, projetos, e depois correm o risco, o sério risco, de pensar: puxa, eu dei o melhor para os meus filhos. Talvez você tenha dado o melhor para os seus filhos, mas você não se deu para os seus filhos. Você não se deu talvez ao cuidado de conhecer melhor seu filho, sua filha. Talvez você não se deu o cuidado de atentar para isso. E o preço que se paga por não prestar atenção nessas questões é um preço muito alto. E não sai ninguém dessa situação sem feridas, sem queimaduras, sem machucaduras. Ninguém escapa ileso dessa configuração, desse contexto. Se você é pai,
e está tendo dificuldades de lidar com seus filhos, procure ajuda. Procure ajuda de um pai que você olha e vê os filhos dele exuberantes, garotos que se expressam com alegria. Procure ajuda desse pai, se ele é um exemplo para o filho. Deixe o seu orgulho de lado e reconheça a sua dificuldade, a sua limitação. Garanto que você não precisa ser um pai perdulário, relapso, que deixa o filho ao Deus dará, sem limites, mas também que você pode aprender com outros pais a dar asas para os seus filhos, permitir que eles voem. Se você não está tendo sucesso, deixe seu orgulho de lado, comece a observar ao seu redor, se aproxime de pais que estão tendo um resultado melhor, busque esses pais e busque saber deles o que eles têm feito, passe mais tempo com essas famílias, com esses pais, busque ajuda com psicólogo, se você tiver acesso a algum, enfim, simplesmente não deixe a vida te levar.